você, eu fui procurar algum material para poder trazer aqui para o canal para a gente comentar, apresentar esse material a você que me acompanha, que todos os dias procura saber o que é que está acontecendo. Afinal de contas, temos trazido notícias relevantes para o contexto sociopolítico português, para pessoas que interessam-se de fato por Portugal e estão preocupadas com o que está acontecendo com o país, né? Bom, nós temos feito aqui bastante análise dentro do aspecto político, nomeadamente, bastante mesmo, muito mais coisas relacionadas à política do que qualquer outra coisa, mas como eu sempre digo, não existe como você comentar o ambiente social sem passar pela política. A política, a sociedade é feita de política, não tem para onde correr. Enfim, a procurar aqui notícias interessantes para poder trazer aqui ao canal, eu encontrei e vou trazer para você algumas notícias que aconteceram no dia de ontem e no dia de anteontem, notícias que são manchete em jornais, né? Estão estampadas. Se você tiver alguma dúvida, é muito fácil, é só você dar uma pausa aqui, copia, né? Copia no Google, vai lá e pesquisa se procede ou não procede, mas enfim. Vamos lá então, vamos começar com as notícias, as boas notícias de Portugal, né? Eu peço a você que me compreenda quando eu disser boas, porque muitas vezes eu digo boas e não são boas, né? Infelizmente, há pessoas que interpretam tudo ao pé da letra e depois vem fazer comentários aí, sem pé sem cabeça, né? Mas vamos lá. PJ deteve 3 correios de droga e apreendeu 60 quilos de cocaína no aeroporto de Lisboa. A detenção ocorreu na sequência de investigações da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, o NCTE. Os 3 suspeitos ficaram em prisão preventiva. Eu não vou entrar em detalhes. São muitas notícias, vou trazer só mesmo as manchetes para você. Beja. Homem mata outro a tiro num café na Salvada. A morte da vítima foi declarada no local pelo médico do VMER de Beja. Alerta foi dado às 21h13 para um café situado no Largo 1º de Maio, na aldeia de Salvada. Foram mobilizados 17 operacionais. E vamos de notícias boas, né? Boas. GNR deteve 9 pessoas e desmantelou rede de tráfico de droga em Aveiro. Na sequência de 29 buscas, a GNR apreendeu, nomeadamente, 313,6 doses de cocaína, 3.311,7 doses de haxixe e 585,96 doses de liamba, quase 1.500 euros em dinheiro e 6 quilos de tabaco a granel. Parece que eu estou aqui a trazer um noticiário do Rio de Janeiro, né, do Brasil, mas não é. Quem está a reportar isso aqui é um brasileiro, de verdade. Quem está a reportar isso aqui é um brasileiro, realmente, mas as notícias não são do Brasil, são de Portugal. Junta de Benfica e moradores pedem reforço de policiamento no bairro da Boa Vista. Segundo o presidente da Junta de Benfica, Ricardo Marques, a Câmara abandonou completamente a manutenção do espaço. Há muitos relatos de assaltos a casas ao longo dos últimos meses. Eu acho que o senhor presidente da Junta de Benfica está equivocado. Isso não é verdadeiro, são só sensações. Isso não existe, é coisa da cabeça dele, não é verdade? Isso é uma má interpretativa que ele sabe fazer do cenário social de Benfica. Isso que está errado, está errado. Vamos para mais notícias, né? Sesimbra. Homem mata a mulher e a enteada de 17 anos e suicida-se. Choro de bebê deu alerta aos vizinhos. Segundo a GNR, não havia registros de um histórico de violência doméstica, tendo a investigação sido, entretanto, entregue à Polícia Judiciária, dada a natureza dos crimes. E tem mais. GNR investiga atos de vandalismo em dezenas de carros em Sines. 25 carros estacionados na cidade de Sines foram alvos de atos de vandalismo, tendo a maioria ficado com os pneus danificados.
a GNR recebeu 25 queixas e acredita que o número poderá subir. E não para. Corpo carbonizado encontrado em praia no Seixal. Alerta de pessoa que passava na praia fluvial de Ponta dos Corvos dava conta de um cadáver. A Autoridade Marítima Nacional confirmou que o corpo estava dentro de um caixote do lixo, também queimado. Continua. Odair Muniz. Ministério Público aponta incongruência no auto de notícia. O Ministério Público afirma que não há indícios que comprovem que Odair Muniz tenha tentado atingir os agentes com uma faca. MP acusa agentes da PSP de homicídio e esse agente da PSP poderá apanhar 16 anos de cadeia. Aí você compreende por que é que a polícia em Portugal não age como deveria. Porque quando age, acontece isso. Um agente de segurança pública no exercício da função e em legítima defesa, é o que tudo indica, e é a minha opinião, em legítima defesa, depois de ter levado uma cacetada na cabeça, depois do indivíduo em questão não ter atendido ao stop e à ordem de parar, sabe-se lá por que é que ele fez aquilo? Quer dizer, presume-se que em legítima defesa, né? O agente policial poderá apanhar uma cadeia de 16 anos. Isso é extremamente grave, é gravíssimo. E tem mais uma. Pena suspensa para motorista da Bolt por coação sexual a passageira menor em Leiria. A minha querida Leiria está aqui nesse pacote de coisas horríveis, horrorosas. O motorista da Bolt foi condenado a uma pena assente num plano de reinserção social, que inclua a avaliação clínica de saúde mental por coagir sexualmente passageiro menor. Crime aconteceu em 2024. Você acha que essa pessoa deveria ser condenada apenas a uma pena assente num plano de reinserção social? Imagina os momentos de terror que essa menor passou dentro desse TVD. Mas enfim, são as notícias de Portugal. E dentre as notícias que estou aqui a divulgar tem a dona Isabel Moreira. Isabel Moreira. Se alguém falhou, não foram os imigrantes. Não, a falha nunca é dos imigrantes, né? Isabel Moreira, deputada socialista, realça a existência de divergências dentro do PS, numa altura marcada por reações, entre aspas, exageradas. Ainda o debate em torno do racismo que já devia estar resolvido. Eu trouxe para você aqui uma seleção de notícias ocorridas em Portugal em 2 dias. Aí quando eu digo que isso não é notícia de Portugal, eu quero dizer que isso é incompatível com o Portugal que nós conhecemos. Isso aqui é absolutamente normal quando você liga o rádio no Brasil, né? Quando você vai a um programa de televisão com notícias policiais, isso é absolutamente normal. Todos os dias acontece isso. Em todas as capitais, em todas as grandes cidades, isso acontece todo dia, toda hora. Agora em Portugal isso não é normal. Isso não é normal. Eu lembro-me perfeitamente dos meus primeiros contatos com Portugal. Em 2003, quando eu pisei nesse país pela primeira vez e apaixonei no táxi de Lisboa para a rodoviária Sete Rios, a comentar sobre essa questão do que acontece nas cidades. Ele disse para mim, não, aqui nós não temos, em Lisboa nós não temos violência, em Lisboa nós não temos favelas. E ele disse mais, isso é coisa lá do Rio de Janeiro, de onde você vem. Aqui em Portugal não há essas coisas. Cá em Portugal não há essas coisas. Tudo bem, em 2003, realmente, quando eu pisei em Portugal pela primeira vez, não era comum coisas dessa natureza. Sempre aconteceram algumas coisas, mas raríssimas vezes
e, em casos muito espaçados, agora em sequência, rotineiramente, já fazer parte do cotidiano, isso é novidade. Isso é novidade, né? Só mesmo para esse pessoal aí que são sensações, só mesmo aí para uma autoridade que não devia, né, dizer que há uma incongruência aí nessa conclusiva de associar isso aí. Bom, há coisas que nem se pode falar muito, né? Mas concernente essa questão de violência, aumento da criminalidade, nós temos algumas falas no parlamento que eu quero trazer para que você observe comigo o que é que está acontecendo em Portugal e o que é que está a ser comentado no parlamento, tanto de pessoas que querem resolver, como de pessoas que não querem resolver. Porque há pessoas que querem que continue assim, e de mal a pior. Mas ainda bem que há pessoas muito bem intencionadas que querem dar cabo disso, querem encerrar isso de uma vez por todas. A deputada Cristina Rodrigues expôs muito bem, confrontou muito bem o senhor Rui Tavares, do Livre, né, com detalhes contidos no projeto que ele apresentou, né, a respeito da conduta que deve ser aplicada com relação a imigrantes em Portugal. E essa brilhante deputada expôs de maneira muito contundente a sua contrariedade, né, com relação a essa questão, e eu penso que é a sua revolta também. É por isso que eu disse que há pessoas no parlamento que querem resolver a situação e há pessoas que não querem, que querem que continue como está. O Livre basicamente quer que pessoas sem qualquer relação com Portugal, sem qualquer identificação com a sua cultura ou história, sem sequer falar português, se naturalizem portugueses. E há um ponto que eu acho que é muito importante, também não quer que apresentem registro criminal. Portanto, para o Livre, como são apátridas, é irrelevante se andaram a cometer crimes pelo mundo fora. Para além disso, para comprovar a residência em Portugal há mais de 3 anos, basta um atestado da Junta de Freguesia. Tenho que dizer que é uma excelente ideia. De facto, os 10.000 imigrantes registados em 400 metros na Rua do Dom Formoso deixam evidente a genialidade desta ideia. Vamos agora à fala do deputado André Ventura a respeito disso. Muito rapidamente, Sr. Deputado Rui Tavares, o vosso projeto diz assim: é dispensado aos titulares do Estatuto da Apátrida a apresentação de certificado de registro criminal. Está aqui no vosso projeto. O que vocês querem é tudo o que é criminoso a entrar aqui para dentro. É isso que vocês querem. Está aqui no número 9 deste projeto. Mas de vocês, nós já esperamos. O que nós queremos saber é o que é que o PSD vai fazer a um projeto que diz que quem nascer num barco com bandeira portuguesa será portuguesa automaticamente. Eu quero saber o que é que o PSD vai fazer sobre isto e que diz que não é preciso registro criminal. Decidam-se, ou são direita ou são esquerda igual aos outros. Decidam. Bom, o deputado André Ventura, não é surpresa para ninguém, sempre essa fala muito marcante, muito direta, objetiva e que vai de encontro aos anseios da população, né, e confronta esses canalhas que não amam Portugal, que não querem o bem da nação portuguesa, que não querem o seu bem, que querem a desgraça do país. Porque as propostas desse senhor Rui Tavares, as propostas desse Partido Livre são bizonhas, são bizarras, mas é isso que tem acontecido. E o deputado do André Ventura continua a falar. Vocês querem é tudo o que é criminoso a entrar aqui para dentro. É isso que vocês querem. Está aqui no número 9 deste projeto. Solicitaria que fosse distribuída até apresentada pelo partido que fez esta última intervenção. Ao contrário do deputado Rui Tavares, que demorou 1 hora para dizer uma coisa, não sei do registro criminal, sei que pelo menos pediríamos um teste de drogas ao deputado Rui Tavares, que não parece estar muito bem na cabeça. Desculpe lá. É interessante salientar que dentro de um projeto de dominação comunista, dentro de um projeto de dominação ditatorial, uma das premissas principais e iniciais que se aplica à população é justamente a tolir a polícia de agir como deve agir, é criar dificuldades para que as forças de segurança possam atuar como devem atuar,
ou seja, desmoralizar as polícias, criar situações embaraçosas para que as polícias não possam agir como deve ser realmente, como tem que ser, à altura daquilo que vem contra elas mesmas, né? E é o que se percebe nítida e claramente que está acontecendo em Portugal. Se não estão a implantar um sistema ditatorial, um desses sistemas que cala a população, que coloca a população acuada e simplesmente subserviente às vontades de uma elite dominante, de poucos dominantes que fazem o que bem entendem, e que dentro do que bem entendem está como propósito também a destruição de uma nação, a destruição da cultura dessa nação, a destruição dos princípios elementares, a destruição de hábitos, a destruição de tudo aquilo que faz parte do bojo, do arcabouço histórico de um país. É tudo isso que eles fazem, é tudo isso que eles querem, é tudo isso que eles desejam. Afinal de contas, esse pessoal não tem alma, não tem coração. Esse pessoal, eles são realmente diabólicos. E para a gente encerrar com relação à polícia, mais uma falinha, mais uma palhinha do deputado André Ventura sobre essa questão. Não, desculpem lá, acabou o tempo em que os polícias são carne para canhão. O que é que esperam que a polícia faça? Que dê chazinho aos criminosos quando eles estão em bairros difíceis? É que lhes dê palmadinhas nas costas, dizer assim, pá, olha, vocês são malta porreira, porque é que não nos sentamos aqui todos? Mas enfim, eles querem que tratemos bandidos com flores. E os polícias, quando agem, que apanhem o que poderá apanhar esse agente da PSP que reagiu lá a uma situação que não se sabe como seria se não tivesse feito aquilo, poderá apanhar 16 anos de cadeia. Olha, isso é o fim da picada, isso é o fim do mundo, isso é o fim de Portugal. Esse país não merece isto, apesar de que, como eu sempre digo, esses governantes não entraram pela porta dos fundos, eles não entraram pela janela, tampouco arrombaram a porta da frente. Eles entraram porque colocaram-nos lá. Eles foram colocados. Eles foram colocados em cada um do seu cargo. E por vezes fica um tanto quanto difícil dizer essa verdade, essa realidade, mas é preciso que diga. Mas que para que você desperte. Que não importa que seja um dia de domingo, você vai se levantar, você vai sair da sua casa e vai cumprir o seu papel. Se é que vamos suportar até lá. Se é que a coisa vai aguentar até lá, porque eu penso que no andar da carruagem, isso não vai subsistir até lá, mas de forma nenhuma. Hoje eu falei sobre notícias policiais, hoje eu falei de casos de polícia, mas dentro do meio do aspecto político só está a acontecer e a surgir cada dia coisas e mais coisas pavorosas, nojentas. Agora tem uma situação aí da pendrive. É um caso seríssimo também. E nós vamos chegar aos bastidores de mais esta mazela podre, indecente, imoral, que vem à tona nesse país que não merece passar por isso. Eu peço a você, por gentileza, que dê um like no vídeo, eu peço a você que compartilhe com os amigos, também peço a sua subscrição, que é o mais importante para que o canal cresça e para que eu consiga chegar a um nível que para o YouTube o meu canal é relevante e assim possa chegar a muito mais pessoas. Por gentileza, subscreva-se no canal, não custa nada, é de graça. Eu sou Lael Santos e espero encontrá-lo num próximo vídeo. Um abraço grande e até a próxima.